Olá pessoal, bem-vindos ao canal Dicas e Ferramentas Úteis. Pessoal, para você que está iniciando, existem alguns tipos de materiais que devido à natureza da sua estrutura se torna um pouco complicado você efetuar um desempenhamento de maneira clara ou às vezes você fazer uma curva interna de jeito que a estrutura se mantenha perfeita. E às vezes conforme o serviço de martelamento que você vai fazendo, notem, ela cria um grau. Tá? Ela dá um fechamento na angulação dela que acaba atrapalhando. Seja tanto cantoneiras, certo, que tem um formato em L, como o ferro T mesmo, que tem o seu formato em T. E devido à sua estrutura, fica até difícil de você apoiar. Porque por mais que você use o recurso da sua morsa, no caso essa aqui é uma morsa feita de aço carbono que eu construí para esse objetivo, e por mais que você use o recurso da sua morsa para apoiar a cantoneira, a aba da cantoneira, para oferecer os trabalhos de martelamento, você acaba sacrificando a sua morsa ou até mesmo o uso de uma bigorna, seja uma bigorna 100% original ou uma bigorna artesanal. No caso, essa aqui é uma bigorna artesanal que eu mesmo construí, que mesmo assim, notem, às vezes para você fazer um encurvamento se torna muito difícil, tanto numa cantoneira como num ferro T, certo? E pensando nisso que eu construí esse dispositivo para facilitar os trabalhos com cantoneira, no caso, desde cantoneira de 5/8 por 1/8, a cantoneira de 3/4, que é as que eu mais uso aqui, que eu construí esse dispositivo que eu chamo de bigorna para trabalhos em cantoneira e em ferro T, que é simplesmente uma junção de chapas. E eu vou mostrar um passo a passo de como eu construí essa ferramenta aqui e fazer uma demonstração. Bom pessoal, essa é uma ferramenta artesanal adaptada de uma versão que eu vi quando eu era criança, que eu morava perto de uma serralheria, e era uma versão muito robusta mesmo, tá? Essa foi feita totalmente de aço ao carbono e sucata. A versão que eu vi, ela tinha só um filete só. O profissional, o senhor Alves, o senhor José Alves, que infelizmente já é falecido, ele tinha essa versão que ele comprou muitos anos atrás. Depois disso eu nunca mais vi. Confesso que em outras serralherias que eu já tive a oportunidade de entrar, eu não encontrei essa ferramenta. E também não vi nenhum vídeo aqui no YouTube. Então ele tinha uma versão só, que era um aço mais robusto, eram duas paredes de 3/4 de espessura, que atendia, ele usava tanto para desempenhar cantoneiras de bitola de 1/8 a cantoneiras de bitola de 3/16. Tá? Essa é uma versão aprimorada que eu fiz, que eu usei. Aqui entra bitolas de 1/4, bitolas de 3/16 e bitolas de 1/8. E conforme for a variação, às vezes vem uma bitola um pouquinho mais grossa, você pode migrar de uma para outra. Aqui foram empregadas 4 chapas de 100 milímetros de espessura por meia de bitola, certo? E para regular cada chapa dessa aqui, eu usei pedaços de taruguinhos de 4,5 centímetros de altura. Coloquei em cada borda do lado de cá, tanto do lado de cá quanto do lado de cá, e fui fazendo a junção. Só que para dar aquela folguinha tem aquele truquezinho que eu ensino no canal. Eu entrei com um pedacinho de barra chata de bitola de 1/4 e enrolei uma fita crepe nela para criar uma folguinha quando a cantoneira for entrar aqui dentro aqui, ó. Fica fácil de você colocar e tirar conforme o martelamento. E detalhe aqui, notem o que eu falei com vocês. Isso aqui foi feito de modo manual e notem lá, ó, que por mais que for batendo lá, ela entrou torta. Isso aqui foi feito antes de eu construir essa ferramenta, certo? E agora eu vou mostrar como é que eu fiz esse corte aqui. Bom, pessoal, para fazer o corte em V lá, o que eu fiz? Cortei primeiro 4 pedaços de 30 centímetros de barra chata 100 por meia de bitola, certo? Achei o centro, 15 centímetros. Fiz uma traçagem, certo? Com esquadro. Joguei 5 centímetros para cá, 5 centímetros para cá e 3 centímetros de profundidade. E depois eu só fiz a marcação. E cortei a primeira. Depois que eu cortei a primeira, eu usei a primeira como gabarito para fazer os outros cortes, certo?
Primeiro eu fiz a junção de 1/4, peguei 2 pedacinhos de chapa de 1/4 de bitola da mesma espessura da cantoneira de 1/4, certo? E o que acontece? Para determinar essa fundura aqui, eu peguei uma cantoneira de 50 centímetros, de 50 milímetros ou 5 centímetros de altura, posicionei ela aqui, no caso aqui em questão, posicionei ela aqui e fiz uma traçagem de baixo aqui, ó. Por isso que eu achei 4,5 centímetros. Não que eu vá trabalhar com esse tipo de cantoneira, tá? Essa ferramenta foi construída para atender cantoneira no máximo 1 polegada de largura aqui, tá? Porque quanto mais largo a cantoneira, mais complicado é. Para isso é melhor você aplicar o corte raiado ou corte seccionado, fazer a modulação, depois fazer o preenchimento. Certo? Feito isso, o que acontece? Primeiro eu comecei juntando essas duas peças apoiadas na bancada, alinhadinha, prendido com o sargento. E os calços eu passei uma fita para dar uma folguinha. Feito a soldagem da primeira etapa aqui, depois a outra junção para fazer a outra etapa de 3,16, a mesma coisa. Vim com calço de 3,16 de 4,5 centímetros do lado de cá e do lado de cá. Fui prendendo com o sargento. Antes eu passei uma fita crepe para dar uma folguinha. Soldei essa parte de cá. E para a chapa de 1/8, a mesma coisa também. Pedacinho de 4,5 centímetros de um lado e do outro, certo? Prendi. Depois de feito isso, eu vim com uma chapa de 75 milímetros e soldei por baixo para servir de base. Porque quando eu vou bater nela aqui, eu apoio essa base num toco de madeira. Lembrando que essa ferramenta é uma ferramenta bruta para receber impacto. E assim foi construído a bigorna para trabalhos com cantoneiras e ferro T. Também serve também para você trabalhar com barra chata aqui, tá? Agora eu vou fazer uma demonstração prática para que vocês entendam o processo. Pronto, pessoal. A bigorna para cantoneira está apoiada em cima de um toco, certo? E notem como a cantoneira apoia-se melhor a estrutura dela, tá vendo? Ela apoia melhor para você oferecer os martelamentos, tanto de um lado quanto do outro. Essa aqui está na 3,16, mas conforme a sua necessidade, tem a bitola de 1/4, a bitola de 1/8. E aqui o ferro T também é a mesma coisa, ele apoia melhor. Esse aqui no caso é de 1/8, ele apoia melhor na estrutura. E você vai oferecendo os martelamentos aqui e guiando a ferragem. Eu vou posicionar a câmera e fazer uma demonstração prática nesse pedaço de cantoneira aqui, que é uma cantoneira de 3/4 na 3,16. Pronto, pessoal, câmera ligada, posicionada aqui, ó. Vou vir com a cantoneira de 3/4 que eu vou oferecendo um martelamento. Lembrando, quando você for bater, tem que ser um martelo, uma marreta mais arredondada, tá? Uma quadrada você vai acabar ferindo a peça. E vou batendo e ela vai guiando. Notem que a estrutura em si, conforme ela vai apoiando aqui, vai mantendo alinhada a ferragem. Serve tanto para você fazer uma leve curva, como também para desempenar a ferragem, tá? Sem ter que fazer o corte seccionado, só por martelamento. E notem a curva, certo? E mantendo sempre a angulação do formato da cantoneira. E com isso, pessoal, tá feita uma demonstração prática. Uma bigorna para cantoneira para leves curvamentos, certo? Mantendo, respeitando a estrutura da cantoneira ou até mesmo do ferro T, caso você precisar oferecer um curvamento. Notem, mantendo a mesma estrutura. Espero que a informação tenha utilidade para alguém. Se você gostou, deixa um gostei aí. Eu confesso que é uma ferramenta, e notem lá, ó, ela procura manter a cantoneira reta, do jeito que se eu precisar apoiar aqui de novo, ela apoia de novo e eu vou fazendo os trabalhos. A todos, fiquem na paz e fica a dica.